No vídeo de hoje estou com o Rodrigo. Olá! Para falarmos sobre choques culturais. Essas diferenças que afetam bastante no nosso dia a dia, principalmente nos primeiros meses da nova vida em outro país. A gente separou 10 diferenças que são perceptíveis quando a pessoa chega aqui na Itália, mas existem muitas outras, inclusive mais sutis, que a gente se adapta antes mesmo de perceber que é uma diferença. Vamos começar a nossa lista falando do trânsito. Assim, a primeiro choque cultural que eu vi é que aqui ninguém respeita as leis de trânsito. Por exemplo, ninguém dá seta, todo mundo estaciona de qualquer jeito, para o carro no meio da rua. Uma pessoa quer comprar alguma coisa, deixa o carro ali no meio da rua, o carro todo aberto, vai buscar aquilo que tem que buscar e depois volta. E quem tá preocupado que dá a volta, quem quer passar que dá a volta, porque a pessoa Eles não tá param nem em aí. segunda fila, terceira fila, e isso a gente vê principalmente em cidades grandes. É uma coisa impressionante. A pessoa tem que parar para comprar alguma coisa ou fazer algo rápido, ela simplesmente para o carro na frente de onde ela tem que ir. Pode ser faixa de pedestre, pode ser garagem, Calçada. pode ser calçada, em frente a outro carro, ela não tá nem aí. Ela bota o carro ali e vai resolver a vida. Mas é porque o rápido deles é bem relativo. O rápido deles são 5 minutos. Exatamente. Geralmente você para deixar um negócio, já vai pro carro e vai embora. Exatamente. Mas aqui não, o pessoal vai comprar o pão, escolhe o pão lá e fica esperando. E fica aquela buzinaiada normalmente, porque nesse tempo que o outro foi comprar pão, chega o carro que tá travado, o motorista do carro que tá travado começa a buzinar, aí os outros começam a buzinar porque não sabem quem tá buzinando. E o folgado que tá chegando com o pão ainda começa a xingar e reclamar porque tem alguém reclamando que ele tá Como se ele fazendo... tivesse na razão. O trânsito já é uma coisa que pra mim foi assim, a coisa que mais chamou a atenção logo de início. Isso. Além disso, os estacionamentos. Porque a vaga é um retângulo. A pessoa não consegue parar dentro do retângulo. Ela vai botar o carro na vertical, na diagonal, metade dentro, metade na rua. É uma coisa de doido. Estacionamento é uma coisa terrível. É assim, do jeito que eles entram, eles deixam o carro. Eles não ficam, nem se preocupam Não muito tem em manobrar. manobra. Exato. Não tem manobra. Não se preocupa nem de ir pra frente e voltar uma, duas vezes pra ajustar o carro. Não, parou ali, tá bom. Além disso, o que mais irrita é que muitas vezes as ruas são apertadas, tem poucas vagas e o bendito que não sabe estacionar ocupa 2 ou 3 vagas porque não bota o carro direito. Pra mim Isso isso é uma pessoa egoísta. No caso, uma pessoa que não tem respeito com as demais pessoas. Falta de empatia, se você estaciona assim. Aproveitando o gancho, tem pessoas também que estacionam em cima da calçada. Uhum. Assim, tô falando isso não é pra falar que nós respeitamos 100% as regras, que nós somos melhores, não. Perfeito. Não é isso. É porque da mesma forma que eu não quero trazer prejuízo para outras pessoas, eu não quero que outras pessoas tragam prejuízo para mim. Uhum. Eu, por exemplo, quando tô na calçada passeando ou passando e tem um carro em cima da calçada, eu fico meio revoltado da vida. Mas eu me lembro que no Brasil era menos. Aqui o pessoal não respeita vaga de deficiente. Nossa, isso também dá muita raiva. E isso é uma coisa assim, que me dá muita raiva. Às vezes, quando eu vejo... Assim, e a gente encara mesmo. A gente vê a pessoa entrando assim, a gente fica encarando. Porque muitas vezes a pessoa tem o papelzinho de deficiência porque tem os pais idosos ou porque tem alguma pessoa na família com deficiência, mas ela está no carro sozinha. Então não é porque ela tem o papelzinho que ela tem direito de botar o carro naquela vaga. Eu já vi mais gente sem o papel do que com o papel. Tanto é que algumas vezes, se eu vejo que a pessoa para o carro e sai andando, eu falo assim, nossa, um milagre acabou de acontecer, uma pessoa que tem uma deficiência acabou de sair andando. E as pessoas não gostam, realmente porque sabem que estão fazendo uma coisa errada e continuam fazendo, porque não tem vaga tem, só que dá mais trabalho achar a vaga que não é para deficiente
do que a vaga para deficientes. Sim, porque a vaga para essas pessoas... Normalmente tá sempre livre, né? Tá sempre livre e é sempre na frente dos lugares. Então os folgados vão para ali e não estão nem aí. Sempre relacionado ao trânsito, a falta de sinalização. Porque as pessoas não sabem dar seta. Eu acho que os carros aqui vêm com a seta opcional. Você tem que pagar para ter a seta, porque não é possível. Ninguém sinaliza. Não tem seta, não tem aquelas 4 flechas que se dizem em português. Sim, alerta. Alerta, não tem o pisca-alerta, nada. Não sinalizam nada. Só param e a vida segue. Exato. Ou então vai entrar na rua assim, te corta, sem seta, sem nada. A única coisa assim que eu vi que é igual no Brasil é que quando tá tendo algum tipo de controle na estrada, o pessoal pisca farol pra avisar que tá tendo alguma situação mais na frente. Isso eles sinalizam pra te avisar que tá tendo controle. O único momento que eles usam todo o sistema do carro, né? Vamos dizer assim. E uma outra coisa também é que à noite o pessoal não usa farol. O pessoal vai usando aquele farol de dia, o daylight, vai usando até quando dá. É verdade. E aqui as ruas são pouco iluminadas, então você muitas vezes vê o carro que tá na sua frente quando você chega a 1 metro dele, porque ele tá todo apagado. Sim, sim. Isso é perigoso, inclusive. Com certeza. Tanto é que, não sei se você se lembra, que há pouco tempo atrás a gente tava indo pra Verona, um carro todo apagado, eu comecei a piscar atrás do cara, o cara não entendeu nada. Eu fiquei mais de 1 minuto piscando atrás dele justamente porque o carro estava todo apagado. É verdade. A pessoa parou o carro, desceu do carro e viu que o carro estava apagado, aí sim que ela foi entender o que estava acontecendo. Mais uma coisa que eu lembrei, prometo que é a última sobre o trânsito, que é uma diferença, dessa vez não sobre o motorista em si, mas sobre as estradas, que aqui tem pouquíssimos semáforos. O que a gente tem mais são rotatórias. Nossa, mãe. Principalmente em cidade pequena. Em grandes cidades tem até mais semáforos, mas você vai em cidades pequenas ou até em bairros, gente, não tem sinal de trânsito. É tudo rotatória. A cada 100 metros, uma rotatória. Assim, da mesma forma que eu gosto da rotatória, eu odeio a rotatória. Eu gosto da rotatória porque agiliza. Mas eu odeio a rotatória porque todo mundo que entra não avisa onde vai sair. Então, às vezes... Aquela questão da sinalização. Entra e vai rodando e você só descobre quando a pessoa sai da rotatória. Por exemplo, se a pessoa dá seta que ela vai entrar na saída anterior, eu posso entrar na rotatória. Mas não, ninguém avisa nada. E acaba que você espera, às vezes, um tempo que poderia ter adiantado já a vida. Exatamente. Então, assim, rotatória é amor e ódio. A segunda diferença cultural que as pessoas percebem ao chegar aqui é a pausa café. Ou melhor, as pausas café, porque tem mais ao longo do dia. Principalmente quem trabalha ou quem estuda, faz faculdade, em qualquer ambiente corporativo vai ter a bendita da pausa café. Uma coisa que me marcou muito foi que quando eu comecei a trabalhar aqui, eu adquiri o hábito de ir ao bar. No Brasil eu não tomava café, mas aqui de tanto ir no bar, acompanhar as pessoas, ver que aquele momento ali era mais para socialização e o café era secundário. O café é secundário. Eu adquiri aqui na Itália o hábito de tomar café. Hoje eu gosto de tomar o café, mas o que mais eu gosto de quando se fala de café é justamente a socialização. Isso para mim de início foi um choque cultural, assim, foi uma coisa que para mim foi muito impactante na questão do café. Todo dia tá no mesmo lugar, falando com as mesmas pessoas, fazendo a mesma coisa na mesma hora, isso me chamou muita atenção. Isso, e a coisa legal, diferente, é que normalmente esse momento café não é no escritório ou nas empresas, e sim sair justamente do seu ambiente de trabalho, ir até o bar, até a cafeteria, tomar o café, fazer aquela pausa de 15, 20 minutos para depois voltar a trabalhar. Uma coisa interessante também é que aqui na Itália, que isso pra mim foi um choque, é que se você pede um café no bar, se você toma o café em pé, é um preço. Se você toma o café sentado, é um outro preço. Sim. É outra coisa interessante que a gente tá falando bar. O bar aqui na Itália não é o barzinho pra tomar cerveja, o boteco do Brasil. O bar aqui é a cafeteria. Então, quando alguém te chama pra ir no bar, não é pra beber e encher a cara, e sim pra tomar o café. Ou então, o bar pra tomar o aperitivo à noite. Sim, que aí entra os destilados, entra o vinho e tudo. Mas muitas vezes, quando a pessoa se refere a bar, é cafeteria. Uma coisa também que me chamou muita atenção é que em cada esquina tem um bar. Por exemplo, é normal em um bairro ter 3, 4 cafeterias. E já no Brasil, não tem, pelo menos quando a gente morava, não tinha mais padaria, mas não é a mesma coisa. E quando abre é gourmet, né? Café não sei das quantas. E uma coisa também que me chamou muita atenção foi quando eu vim é que existem infinitos tipos de cafés. Sim. E no Brasil, quando a gente vai na padaria, a gente pede sempre a mesma coisa. Um cappuccino, um café normal. Inclusive, só de curiosidade,
O cappuccino não é café, leite, chocolate, mel, não sei das quantas, xarope. Cappuccino é simplesmente café e leite aerado. Só isso. Ah, e não peçam latte na Itália porque vão te entregar um copo de leite. Latte não é cappuccino, latte não é um café especial, é só leite. E o cappuccino, a gente toma de manhã, só de manhã ou de manhã de tarde? Essa é polêmica, porque o cappuccino costuma ser bebida de café da manhã. Inclusive, essa é outra diferença cultural, que o café da manhã italiano é doce. E é muito difícil encontrar um café da manhã salgado. Pra quem gosta de ovo mexido, torrada com bacon, é muito difícil encontrar isso na Itália. Talvez ache em um lugar que faça brunch. Sim, brunch, como a gente foi no último domingo, mas é muito raro. Cappuccino, café da manhã típico italiano é cappuccino com brioche. Brioche ou cornetto? Brioche, cornetto ou croissant. São coisas diferentes, os três são coisas diferentes. Mas voltando à polêmica do cappuccino, é bebida sim de café da manhã e muitos dizem que italianos não tomam cappuccino à tarde. Mas isso é mais ou menos mito, porque se toma cappuccino sim à tarde. O que não se toma é cappuccino depois do almoço. Então muitos confundem. Você não vai almoçar e depois tomar um cappuccino. Agora, de tarde, de lanche, você pode sim tomar o seu cappuccino. Ah, pra falar a verdade, eu nem me importo. Não, cada um pode tomar qualquer coisa a qualquer hora. Eu voto que a gente pode comer e beber o que quiser a qualquer momento se a gente gosta. Mas, normalmente, depois do almoço é estranho. Então, eu tenho o hábito de tomar cappuccino de manhã. Por exemplo, eu vou no bar, eu peço um cappuccino. Com a brioche. Com a brioche. E de tarde, por exemplo, sei lá, de tarde deu vontade de tomar um café. Ao invés de pedir um cappuccino, eu peço um macchiato, que é como se fosse um café com manchado de leite. Bota uma gotinha de leite ali. Botam uma gotinha de leite e se chama café manchado. Exato. Aproveitando o tema comida, vamos falar do restaurante. Quando eu cheguei aqui na Itália, eu já tive um choque cultural. Um choque cultural muito grande. E aí a Jorge vai explicar e depois eu comento. No dia que o Rodrigo chegou, eu quis levar ele numa pizzeria muito boa, mas assim, totalmente normal no padrão italiano. Então fui buscar ele no aeroporto e fomos pra essa tal da pizzeria. Quando ele chegou, ele olhou pra minha cara assim, mas aqui deve ser caríssimo. Isso porque o restaurante tinha toalhas e guardanapos de tecido. Isso é totalmente comum aqui na Itália, não se assuste, não é esse o motivo de um restaurante ser caro ou não. É muito normal ter tanto a toalha de tecido como os guardanapos. Isso pra mim foi algo até muito estranho, porque no Brasil, quando a gente vai comer uma pizza, a gente não tem o hábito de sentar numa mesa, tem tudo de tecido. Como lá eu vivia uma vida mais simples, não tinha o contato com isso, quando eu cheguei aqui pra comer uma pizza num restaurante normal... Ele achou que fosse um restaurante muito chique. Exato, aquilo me impactou bastante. A gente comeu uma pizza de noite e depois a gente foi num restaurante que era num posto de gasolina. E era a mesma coisa. E aquilo eu falei, caramba, aqui deve custar uma fortuna porque tem essas coisas. Em frente ao meu trabalho tem um restaurante que é praticamente ao lado de um posto de gasolina. Eles falam que é restaurante de caminhoneiro. É aquela comida bem tradicional. Tipo tratoria, de tratoria, comida de vó. Nossa, uma delícia. E ali é pratão de pedreiro mesmo, com comida muito simples e com as mesas arrumadas. Sim, mas nesse dia o que me chamou a atenção não foi só a mesa em si, como era o ambiente, mas o que me chamou a atenção foi que me perguntaram primo, secondo, contorno, um monte de coisa, eu não sabia nem o que pedir, pra falar a verdade. A refeição aqui na Itália é um ritual. Primeiro que você precisa ir pro restaurante com tempo. É muito tempo. Aqui a gente tem o antipasto, que é o que vem antes da refeição. É como se fosse a entrada. Depois nós temos o primeiro prato, que é a massa, normalmente o carboidrato. Nós temos o segundo prato, que é uma fonte de proteína, ou uma carne, um peixe. Nós temos o contorno, que é o acompanhamento do segundo prato, podendo ser verduras ou uma salada. Nós temos o dolce, que é o doce. Depois do doce tem o café. E depois do café tem o digestivo, que é um super alcoólico, que normalmente dão naqueles copinhos pequenos. Tipo uma cachaça. Digestivo, que dizem eles que ajudam na digestão. Já que você falou em tudo isso, assim, eu tenho que confessar que até hoje eu me embanano pra pedir. É tanta opção, e eu sou já uma pessoa difícil de escolher as coisas. Quando tem muita opção, já vou em tilt.
Mas o fato de ter tantas opções não quer dizer que o italiano, a cada refeição, come tudo isso, tá? Normalmente as pessoas escolhem se vai comer a massa ou se vai comer a proteína com as verduras, o doce, a café à parte, mas normalmente se escolhe entre o primeiro prato e o segundo prato. O legal é que na quantidade parece muito, porque são vários pratos e várias opções, mas só que às vezes se come até menos. Por exemplo, no Brasil que a gente faz um pratão de pedreiro, que dois andares de prato. Que é bom, vai. Não, assim, eu curto mais comer aqui do que comer no Brasil, que as coisas são mais organizadas dentro do prato. Tem isso também, aqui não se mistura o primeiro com o segundo, macarrão e carne no mesmo prato, o famoso macarrão espaguete com polpette, com... Não. Aquele do filme do cachorro, dos cachorrinhos que vão... Gente, como chama? A Dama e o Vagabundo. Sim, mas a carne, a bolinha de carne. Enfim, vai aparecer aí na tela. Almôndega, macarrão com almôndega, que você acha que é italiano? Não tem nada de italiano aqui, nem existe esse macarrão. É um prato americanizado da Itália. Arroz e macarrão mistura? Não. Nenhuma massa com carne ou com peixe. Aliás, peixe sim, se você faz, por exemplo... uma pasta alle vongole, allo scoglio. E nesse caso, ai de você pedir queijo ralado. Porque macarrão com frutos do mar ou com atum, por exemplo, não vai queijo ralado. E se você pedir no restaurante, eles não vão te dar, provavelmente. Eu não como frutos do mar, mas vai sim queijo em qualquer tipo de macarrão. Eu sou da ideia que você bota queijo, bota o que você quiser em qualquer prato, mas eles costumam não gostar. Assim como o café, o restaurante, o momento do almoço, também é uma convenção social. Se aproveita esse tempo para conversar, inclusive os horários de almoço são longuíssimos. E uma coisa que é bem polêmica aqui, que muitos concordam, outros discordam, é a taxa de coperto. Eu não concordo não. No Brasil tem aqueles famosos 10% que você paga na conta, mas que você não é obrigado a pagar, até onde nós sabemos, até quando nós estávamos no Brasil. Não era obrigado a pagar mais não. Então, não sei se ainda é assim, mas não é obrigatório. Já aqui a taxa de coperto, que não é a gorjeta, é obrigatória. E varia entre 1 e 4 euros. Depende muito do restaurante. Do tipo de restaurante. O que me deixa com mais raiva é você ir num restaurante que não é essas coisas todas e cobra o coperto, que é altíssimo. E o coperto não é por mesa, não é por valor de conta, e sim por pessoa. Então acaba sendo às vezes até mais que 10% do valor do seu pedido. E essa taxa do coperto nada mais é do que um valor que você paga para utilizar os talheres, os guardanapos. É como se você pagasse uma pequena taxa de limpeza, como no Airbnb. Você paga para estar utilizando a mesa, o serviço à mesa. Inclusive por isso que quando você senta no bar para tomar o café, você paga também pela taxa de coperto e acaba saindo mais caro. Sabe o que mais me irrita? Não passar informações por telefone. Sim, isso me irrita bastante. Você pode ligar para qualquer lugar simplesmente para pedir uma informação, até mesmo dos horários em que eles atendem pessoalmente, e eles te falam que você precisa vir pessoalmente. A gente não passa informações por telefone. Às vezes até uma coisa simples, você precisa saber o preço de uma coisa, de um serviço. Senhor, a gente não pode falar, tem que vir aqui de pessoa. Orçamento também. Você pede um orçamento, não enviam por e-mail. Você tem que ir lá para conversar, para eles te explicarem o orçamento. É nessa parte que eu entendo que aqui o serviço ele é muito diferente do Brasil. No Brasil, o serviço as pessoas querem vender. Aqui não. Aqui eles estão te fazendo um favor. E é por isso Muitas vezes sim. E é por isso que, no meu ponto de vista, isso é um choque cultural muito grande. Porque se você precisa consertar o carro, você liga, o cara fala, custa tanto. E você vai, se você achar justo, você vai e leva o carro. Aqui não. Aqui você tem que ir de pessoa, vai de um, vai em outro, pra saber quanto é pra você escolher. Isso... Uma coisa super simples, o rodízio das rodas, dos pneus. É só trocar o lado dos pneus, independente do carro. Você liga pra pedir o orçamento, eles te falam: você tem que vir aqui tal dia, que talvez é daqui a uma semana, a tal hora, pra gente anotar modelo do carro, placa do carro, tamanho da roda. Isso só pra inverter as rodas.
É uma coisa de louco. Não é nem só isso. Isso é no modo geral, assim, pra não fugir muito do assunto, porque isso é assunto pra outro vídeo. Sim. Da questão de serviço, até mesmo seu pai. Pra resolver um problema, ele demorou mais de um mês. Que foi uma oficina e vem semana que vem. Vem no dia tal. Aí depois foi outra oficina e eu não consigo fazer hoje, não consigo fazer amanhã. Eles vem no outro dia. querem olhar, ver tudo, quase fazer o serviço pra depois te passar o orçamento. Ah, eu acho que eles escolhem demais também, né? É complicado. Essa questão de não passar informação por telefone e nem mesmo por e-mail dificulta bastante o dia a dia. Quando eu cheguei aqui, uma outra coisa que me chamou muita atenção foram as taparelas, que o pessoal fecha as janelas, fecham as portas de noite ou de dia também, e eu demorei muito a entender o que era aquilo. A taparela é uma coisa de madeira, várias faixinhas de madeira. Ou de plástico. Ou de plástico, mas na maioria das vezes é de madeira nas casas velhas. Esse painel de madeira que você desce e fica completamente escuro. Aqui a gente não tem o hábito de usar cortinas blackout, justamente porque a taparela faz essa função. E não serve só para a casa ficar escurinha, mas principalmente ajuda no isolamento térmico. Isso tanto no inverno como no verão. E uma coisa muito comum é a gente ver as casas todas fechadas. Até mesmo no verão, o pessoal fecha tudo mesmo, e justamente pela questão térmica, não só no inverno, como você falou. E é uma coisa que eu demorei a entender, né? Como é que pode no verão, a casa toda fechada? Toda fechada. Mas realmente, quando você protege a casa do sol, por mais que fique tudo fechado, ainda é menos quente do que você deixar tudo aberto com o sol entrando e o calor entrando em casa, né? Nossa, por exemplo, agora que a gente tá gravando aqui, 36 graus dentro de casa, meu Deus. Cadê o termômetro? Não tá não aqui, tá né? Aqui, não. Mas tá fazendo 36 graus dentro de casa e a gente com a porta fechada pra gravar. Justamente, vocês vão ver que a nossa pele tá bem brilhosa. Estamos brilhosos, é o brilho que vem de dentro. Ah, ok. Vamos pro próximo item. A gente teve que parar o vídeo porque não tá dando, as coisas não estão funcionando com esse calor. Deu uma mensagem de alerta da fotocâmera surriscaldata, ou seja, super aquecida. A gente teve que dar uma pausa. Vamos ver se agora a gente consegue continuar direto. Não, nem só a câmera, a gente também. Meu Deus, eu tô suando aqui completamente. Tá tenso, mas vamos lá. Outra coisa com as quais já tô enlouquecendo. Outra coisa com a qual vocês vão se deparar aqui é a falta de filas. Isso em qualquer lugar, as pessoas não sabem fazer filas. É uma coisa muito difícil, né? Nossa, complicado. Muitas vezes tem um papelzinho, o ticket, a senha, que você não precisa fazer fila porque você pega um número. Mas tantas outras vezes, como em consultório médico, no hospital, em vários lugares, você tem que ficar perguntando quem é o último a chegar. Isso foi uma coisa que me marcou muito no início, porque geralmente eu tinha que resolver alguma coisa sozinho, chegava lá, tinha aquele monte de gente e não sabia por onde começar. Depois, com o tempo, eu fui vendo que sempre que chegava uma pessoa nova, falava quem é o último, e assim eu aprendi que a fila aqui não existe. Exato. Existe sempre quem é o último. Se você for em um lugar, não tem fila e não tem fichinha, saiba que você tem que perguntar quem foi o último a chegar. E se você não perguntar, quem chegar depois vai tranquilamente entrar na sua frente. Eles não se fazem problemas, Sim. Então fica esperto com isso. Fica esperto. E pra finalizar, outro choque cultural é sobre o modo de cumprimentar os amigos. Um hábito que no Brasil não é comum e que, assim, eu não acho estranho, não vejo nada demais, mas as pessoas acham isso engraçado quando chegam aqui. Uma coisa que marcou muito foi que quando eu cheguei a primeira vez no seu trabalho, pra conhecer, veio uma pessoa me cumprimentar e me beijou. E eu achei, mas como assim? Sim, isso inclusive entre amigos homens, que no Brasil é muito estranho, né? Aqui os amigos homens se cumprimentam beijando. E tem uma outra coisa também que eu ainda fiquei meio sem saber, porque no Brasil, se eu não me engano, é para um lado. Começa pelo esquerdo. E aqui é para o outro lado. Sempre rola aquela situação constrangedora que você vai fazer assim e quase dá um beijo na pessoa. Foram muitas e tem muitas outras, eu consigo lembrar de várias. Então, se vocês quiserem a parte 2 desse vídeo, que nós gravaremos, se formos gravar no outono, pra não morrer, vocês comentam aqui embaixo, porque a gente traz a parte 2 de choques culturais. Comenta bastante se você quer ver mais choques culturais. São apenas coisas com as quais você precisa se acostumar. Se chama choque cultural justamente porque é um impacto muito grande quando a pessoa chega na Itália.
mas depois que você se acostuma, começa a fazer parte do dia a dia. E não necessariamente você criar aquele preconceito que eles estão errados. Não, é o jeito deles e você tem que aceitar. E pronto, acabou. E se acostumar e você vai começar a fazer igualzinho, fica tranquilo. Se você gostou desse vídeo, deixa bastante joinha. Comenta aqui embaixo se você já veio para a Itália e percebeu essas diferenças culturais. Se você mora aqui, me conta qual dessas 10 coisas mais te chocou no início. Ou conta também uma que a gente não falou, quem sabe a gente não pode botar no próximo vídeo. Exato, quem sabe você pode contribuir com mais choques culturais para o próximo vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita agora, tem um botãozinho vermelho aí de inscrever-se, é de graça, não cai o dedo e tem muito conteúdo gratuito, excelente e de qualidade aqui no canal sobre a vida aqui na Itália. A gente fala de burocracias, mas de coisas muito legais também. E a gente faz você economizar tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro, que é muito importante. Noite, salutiamo qui, um bacio e até o próximo vídeo. Tchau!